Nós estamos no vale chamado Vale de Inom. As referências ao Vale de Inom começam no Velho Testamento. Dentre essas referências do Vale de Inom, existem algumas que são marcantemente horrendas. Por exemplo, foi aqui que o rei Manassés, de quem vocês têm conhecimento, lendo o livro de Crônicas no Velho Testamento, quem quiser abrir, vai conseguir ler, por exemplo, está aqui Crônicas. Quem quiser abrir para conferir, vá conferindo, mas não há mistérios. Você vê que foi aqui que ele imolou os filhos dele a Moloque. Fez sacrifícios horrendos, entregando os seus filhos para agradar a deuses perversos, acerca dos quais o Senhor explicitamente dizia que não queria que os filhos de Israel tivessem qualquer tipo de relacionamento, de culto, de vínculo ou de coisa do gênero. E ele trouxe os seus filhos para cá. Ele era rei de Jerusalém, vivia ali em cima, no palácio dele, e você lê ele em 2 Crônicas, no capítulo 33, esse homem que era filho de um rei justo chamado Ezequias, se tornou um monstro, o que nos mostra que um pai muito bom pode gerar um filho horrendo. E ninguém está inaugurando uma era quando vive uma experiência dessa, de ter feito o seu melhor para tentar ensinar, tentar educar, tentar mostrar o caminho para um filho que decide de modo diametralmente oposto. O rei Manassés fez todas as abominações que se poderia fazer. Ele tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derrubado, levantou altares aos Baalins, fez postes ídolos, se prostrou diante de todo o exército do céu, significando dizer não apenas o culto astrológico, mas a expressão exército dos céus no Velho Testamento ela é ambivalente. De um lado ela designa astros e o culto astrológico, de outro lado ela designa os poderes angelicais, principados, potestades e poderes, aos quais ele se submeteu, aos quais ele invocava e os servia. Diz que ele edificou altares lá em cima, no templo do Senhor. Hoje vocês estiveram na esplanada do templo, nas mesquitas de El-Aqsa e de Omar, aonde estava o templo antigo de Salomão, depois o templo reconstruído, depois o templo de Herodes o Grande. Mas ele fez isso ainda nos dias do templo do rei Salomão. Edificou naquele lugar altares a todos os deuses possíveis. E ele fez isso de modo a produzir o maior sincretismo que Israel jamais tinha conhecido. E adorou a todos os deuses que podia adorar. E encheu o átrio do templo da casa do Senhor de todos os ídolos e poste-ídolos e balaíns. Vocês imaginem só, vocês que viram na maquete aquele templo que tinha um átrio grande, ele encheu aquele átrio de lugares de cultos a todos os deuses possíveis. E como se isso não bastasse, ele trouxe os filhos dele aqui para o Vale de Inom, que hoje é essa coisa linda, né? Do lado de lá tem uns shows maravilhosos, grandes artistas de rock, de música pop, ou orquestras sinfônicas,
Tudo isso acontece ali de um charme extraordinário o lugar. E ele, no passado, trouxe os filhos para esse canto aqui, com pedras que havia em abundância, e ele queimou, amarrou as crianças sobre as pedras, queimou os seus filhos como oferta no vale de Inom. E ele também fazia isso e adivinhava pelas nuvens. Ele era agoureiro, era feiticeiro, praticava feitiçaria e tratava com necromantes, invocava mortos, usava corpos de defuntos para fazer suas invocações, suas predições e os seus despachos feiticeiros. Tinha uma corte de feiticeiros que o servia e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito dentro da casa de Deus, dentro do templo, acerca do qual Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa, em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome. Ele fez isso e fez sem nenhum pudor. E mais do que isso, fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém. Ele corrompeu toda uma população. Quem quer que tivesse guardado ainda algum tipo de piedade no coração, teve a sua piedade corrompida. Foi uma geração como a gente assiste hoje no Brasil, uma geração inteira que se perdeu, que se corrompeu, que enlouqueceu, que falava no nome de Deus, juntamente com os nomes de todas as outras loucuras e com todas as outras práticas perversas possíveis. Ele fez uma geração inteira se perder, o que é seríssimo, de maneira que fizeram pior do que todas as nações pagãs à volta, e fizeram pior do que todos os que os tinham precedido aqui. Os amorreus, os jebuseus, os girgazeus, os heteus, os descendentes dos nefilins, dos refaíns, dos zemumins, todos os que tinham sido híbridos sobreviventes do dilúvio. Diz o texto, ele conseguiu se tornar pior do que todos. Porque quando o indivíduo que tem algum conhecimento informativo de Deus resolve perder o temor do Senhor de vez, não existe feiticeiro, não existe pagão, não existe ser horrendo que consiga se tornar pior do que ele. Como disse Jesus, o segundo estado de uma pessoa assim é sempre infinitamente pior do que o primeiro. O que aconteceu a ele é que Deus enviou sobre ele ações de soberania e ele foi preso por exércitos estrangeiros da Assíria, foi levado cativo, amarrado, e o levaram à Babilônia. Antes de haver o exílio formal, ele foi para lá, levado em ganchos, colocado num cárcere, e foi lá depois de muito sofrimento que ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante Deus, o Deus dos seus pais, e lhe fez orações. E lhe fez orações. E olha só o que aconteceu, porque Deus é doido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele tinha feito uma promessa a Davi, que toda hora se diz, as fiéis misericórdias prometidas à casa de Davi. Esses pactos do amor de Deus com uma pessoa,
com um indivíduo que o serve de todo o coração, frequentemente se esparramam para atingir os loucos da descendência dele, de maneira inimaginável e impensável. De modo que esse cara que cometeu crimes hitlerianos, que Hitler não conseguiu praticar contra os da sua casa, praticou contra terceiros, judeus, ciganos, homossexuais, pessoas que ele considerava inadequadas à vida, ele os exterminou. Mas esse indivíduo não. Ele pega o fruto do seu ventre e queima. Tamanho era o pacto dele, a obsessão narcisística de poder e de vínculo com as trevas explícitas. Sendo filho de um homem como Ezequias, que tinha buscado a Deus de todo o seu coração. E ele faz isso tudo e é levado à Babilônia pelos assírios. E depois de algum tempo naquela prisão gelada, na angústia daquela dor, ele vai caindo em si como um pródigo pervertido, que faz com que o filho pródigo seja um garoto de convento perto desse indivíduo aqui. Isso é um monstro. Nenhuma igreja que você conheça aceitaria esse cara de volta. Imaginem. Imaginem. Pelo que as pessoas são postas no inferno na igreja hoje? Pelo quê? Por nada. Por roupa, porque não bateu continência pro doido do pastor, porque não se submeteu a um apóstolo apóstata, uma verdadeira pústula humana, aí ele é colocado para sempre nos quintos dos infernos, sem recuperação. Basta que qualquer coisa que caia abaixo da linha da moral imediata aconteça, que ele está banido, exilado, a menos que ele se humilhe para o resto da vida e se submeta aos donos das mentirosas verdades para o resto da sua existência. E olhe lá, vai ser sempre uma figura de segunda categoria. Agora, este homem aqui é o impensável. No Novo Testamento não há ninguém como esse cara. Judas vira sacristão dele. Não fosse o fato de ter traído Jesus, o que para nós ganha uma força arquetípica muito maior. Mas quem é que disse diante de Deus que fazer tudo o que Manassés fez e queimar os filhos de maneira horrenda não é superior à desgraça praticada por Judas? Do ponto de vista de Jesus, cada pequenino equivale a ele. Quem me recebe um pequenino, a mim me recebe. Quem acolhe a um desses pequeninos, me recebeu. Por outro lado, ele disse, aquele que faz mal a um desses pequeninos, era melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço, como a gente viu lá em Cafarnaum, e atirar-se de cabeça no mar da Galileia para sempre. De modo que essas diferenciações entre ter feito a Jesus e ter feito aos filhos é uma coisa que só acontece na cabeça dogmática dos religiosos. Porque na mente de Deus, Deus está em Cristo, em todo pobre, em todo desdentado, em toda criança, em todo marginalizado, em todo ser humano, em todo injustiçado, em todo aquele que é maltratado. Não foi isso que Jesus disse em Mateus 25? Quem faz o bem a esses, faz a mim. Quem faz o mal a esses, faz a mim. Esse cara praticou todos os males impensáveis, mas olha só como a misericórdia de Deus é maluca. É louca. É por isso que não dá para ninguém ficar com certezas finais sobre a existência de ninguém. Isso aqui está narrado. É só porque está narrado e escrito é que a gente vai ler o que a gente vai ler. Porque se ele tivesse morrido na prisão, vivido todo o processo de arrependimento, de angústia, de dor,
de reconhecimento da sua maldade, de quebrantamento profundo até a morte diante de Deus, mas ele não tivesse sido tirado de lá, nenhum escriba tivesse ouvido a história, nenhum historiador a tivesse narrado, nós iríamos dizer para sempre que Manassés estaria perdido no inferno. É ou não é? Mas é porque está escrito que a gente não diz isso, até sem entender por que ele não está no inferno. Tem gente até que fica zangada com essa bondade de Deus. Porque essa bondade de Deus relativiza a maldade de todo homem. E aqui se diz isso: humilhado fez oração a Deus, e o Senhor Deus se tornou favorável. Graça, favor imerecido. O Senhor se tornou favorável para com ele. Pense nisso, meu irmão. Você que está aí, que não se perdoa porque deu um beijo torto em alguém, não se perdoa porque fez alguma coisa errada anos atrás na sua vida, não se perdoa porque ninguém deixa você se perdoar, não se perdoa porque disseram em algum ambiente religioso que o seu pecado não tem perdão, e é apenas uma maldade dos que assim dizem contra você, porque não conhecem nem o amor, nem a loucura da misericórdia do Senhor, que vai de eternidade a eternidade. O Senhor lhe foi favorável, atendeu-lhe a súplica, e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino, voltou para casa. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. E aí depois disso ele tomou todas as providências diferentes que ele não tinha feito da vida. Derrubou os balaíns, limpou tudo, deu fruto digno de arrependimento até o último dia da sua existência. Agora, esse lugar passou a ser chamado de inferno, de Vale de Inom, que é Ge-Inom, significa só Vale de Inom. Mas nos dias de Jesus, o lugar carregava essa pecha, por causa do que Manassés tinha feito aqui. E porque virou um lugar de despacho, virou um lugar de macumba, virou um lugar amaldiçoado. Quem passava ali em cima dizia: ali é o lugar da maldição. Olha como é lindo o lugar da maldição. Não é uma maravilha? Mas caiu na categoria arquetípica do lugar amaldiçoado. E nos dias de Jesus, o lixo da cidade era queimado aqui. Então todo o lixo de Jerusalém era trazido para o lugar onde já se tinha feito no passado essas maldades que tinham ficado no inconsciente coletivo da população. Aí o lixo da cidade era queimado, subia fumaça daqui de dia e de noite, aquela fumaceira. Quando Jesus falou de inferno, ele usou essa imagem aqui, do Vale de Inom. Daí, a transliteração de inferno no Novo Testamento, frequentemente, vem com a palavra chamada Geena, que nada mais é do que uma compactação de Ge-Inom. As línguas mudam com o passar do tempo. Vão ganhando os aspectos sucintos. Na maioria das vezes as línguas diminuem. Ao invés de ampliarem-se, elas encolhem-se. Então, como tinha memória das maldades de Manassés, depois virou o lugar da lixeira, aonde o fogo não apagava. Lembra que Jesus diz em Marcos? No inferno, aonde o fogo não apaga e o verme não morre. Ele estava falando de Geena. Cuidado para você espiritualmente não cair no Geena, Ge-Inom. Não porque o lugar fosse bonito como hoje é, mas porque nos dias dele era a simbolização
arquetípica do que vinha desde os dias de Manassés e que tinha ganhado a concreção de ser a lixeira da cidade. O lixão onde o fogo não apagava e o verme não morria. Então ele está usando um exemplo que qualquer pessoa em Jerusalém poderia entender. Cuidado para que a sua vida não se abisme numa existência assim, desse tormento sem fim, dessa angústia que não cessa. Agora, ele diz, aonde o fogo não se apaga para sempre, aonde o tormento não tem fim. É daí que vem a nossa ideia de inferno eterno, de inferno que não acaba. O cara que cai lá está ferrado para sempre. Vem dessa compreensão profundamente equivocada. Porque lembrem-se de que o que se diz e o que se repete no Velho Testamento é que a misericórdia de Deus vai de eternidade a eternidade. Ora, se o inferno durasse uma eternidade, a misericórdia de Deus vai de eternidade a eternidade. O inferno não. O inferno não tem a longitude da misericórdia de Deus. Se o inferno tiver a mesma longitude da misericórdia de Deus, Deus e o inferno são do mesmo tamanho. É isso que a religião não quer pensar sobre hipótese nenhuma, porque a religião se alimenta de um inferno que não tem cura. O inferno é algo real. O inferno é uma necessidade filosófica do livre-arbítrio. Quem quer que venha advogar a tese de que em Cristo Jesus nós temos a era do universalismo, ou seja, todo homem está salvo, querendo ou não querendo está salvo, é um idiota. Porque isso viola a liberdade humana. Eu tenho o direito de não querer Deus. Esse é o peso da minha responsabilidade. Eu tenho a escolha de dizer te odiarei com toda a minha força, como eu tenho a escolha de dizer eu te amarei com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, com todo o meu ser, com tudo que eu sou. O impacto da liberdade carrega essa ambivalência. Eu posso decidir para a vida eterna em Cristo, tanto quanto eu posso decidir a minha própria perdição e escolher o meu caminho e não viver a crise bendita de Manassés, que foi um bem-aventurado. Ele podia ter continuado recalcitrante, mesmo na Assíria, mesmo na prisão, abominando a Deus, a casa do seu pai, as misericórdias divinas e tudo mais, e escolher morrer naquele estado. Aí você diz, mas então se morrer naquele estado está perdido? Ninguém sabe o que é a morte, minha gente, ainda. A gente tem experiências de EQM acontecendo para todo lado, cada vez mais constatáveis, cada vez mais cientificamente estudáveis, cada vez mais incontestáveis por quem vem estudando isso há décadas seriamente. Ora, a gente sabe como há milhares de testemunhos de gente que tem o coração parado, o cérebro para, os eletrodos fazem flatline, o cara sai do corpo, olha o corpo de fora, vê família chorando, médicos tentando desfibrilá-lo, toda a ação, sai do lugar, vê o hospital de cima. Tem casos de gente que vê acidentes que aconteceram na esquina, que saem e vão longe vendo o que estava acontecendo simultaneamente
em algo que não dá para ser uma interpretação de natureza subjetiva, como se apenas uma residualidade psíquica tivesse permanecido nele, montando na subjetividade aqueles cenários. Cada vez mais a medicina está estudando a objetividade dos experimentos de consciência, muito para além e para fora da subjetividade do corpo. E são quantas as histórias de gente que diz que mergulha no inferno, com todas as agonias do inferno. Aí o cara lembra do pai, lembra da mãe, lembra do amor, lembra da justiça, passa todo o filme da existência dele, todas as oportunidades do bem que ele jogou fora, todas as chances de amor que ele desprezou, todas as palavras de sabedoria que ele rejeitou. E o coração cai numa angústia arrependida pós-mortem, com óbito na mão. Tem gente que tem voltado disso, não 6 minutos depois ou 8 minutos depois, mas horas depois, assustando todo mundo. E aí de repente há uma invasão de luz e diz: olha, se a tua consciência percebeu esta maldade, tu tens as chances de voltar agora para viveres uma nova realidade. E todos eles voltam e nunca mais se tornam os mesmos nas suas existências. Nunca mais. Então até aquilo que a religião, na sua burrice, porque a religião é mais burra do que essas pedras, na sua burrice determina como dogma final, tipo, recebeu atestado de óbito, coração parou, ficou descerebrado por um instante, morreu, é ainda um limite absolutamente tosco, em relação ao qual a misericórdia de Deus se extrapola, porque se ela vai de eternidade a eternidade, o que é a sensação, a cessação imediata de reflexos físico-orgânicos, psíquicos, para determinarem até onde Deus pode ir, aonde Deus pode não ir. Quem foi o porteiro que disse que dali a graça de Deus não passa? Aquele que disse eu sou a porta, é que sabe até onde ele vai, com quem ele vai e de onde ele tira as pessoas. Aí você diz, significa dizer então que todo mundo que cai no inferno vai sair do inferno? Não. Tem gente que é tão filha do inferno. É um mistério, Paulo chama isso de mistério da iniquidade. Se torna um com Satanás. Porque se tem alguém que crê em Deus e treme, como diz Tiago, é o diabo. Mas não se converte. Não muda. Há humanos que se fundem com o espírito de Satanás tão profundamente que mesmo diante da luz, eles odeiam a luz. Eles amam as trevas. É algo estranho, é inconcebível para a minha mente, para a sua mente. Mas é um fato da liberdade humana, a possibilidade de que o indivíduo se identifique com a morte para a eternidade. Aí você diz, então, Deus consente que alguém fique de eternidade a eternidade sofrendo, sofrendo, sofrendo. Ora, eu estou lhes dizendo, é a minha fé, e a minha fé, me julguem, eu sou o herege com toda a alegria do mundo. É a heresia pela qual eu quero pagar o preço até o fim da minha vida. É como eu entendo o Evangelho. Eu creio que para além do limite dos umbrais determinados pela religião e não por Deus, porque não há esse limite estabelecido em nenhuma fala de Jesus, nem no Novo Testamento, é só um dogma religioso católico comprado pelos protestantes e por outras religiões da terra. Mas aquele que é a porta é que sabe até onde ele vai e até onde as pessoas entram e saem e acham pastagem. Ninguém mais sabe. O que eu estou lhes dizendo é que tem gente que cai no inferno. E no inferno se arrepende.
e do inferno é tirada. Agora ninguém brinque com isso, porque ninguém sabe quem se arrepende e quem não se arrepende, por que se arrepende e por que outros não se arrependem. Agora Jesus conta histórias nas parábolas dele que designam 3 tipos de inferno. Prestem atenção nisso, porque eu quero terminar em 20 minutos no máximo. 3 tipos de inferno. O primeiro é aquele que Jesus diz que, por exemplo, em Mateus 18, aquele credor incompassivo, que não perdoou o seu próximo, ele que tinha sido perdoado do imperdoável, que não tinha como pagar o seu senhor, e disse, por favor, perdoa-me, perdoa-me, eu tudo te pagarei. E o Senhor, sendo misericordioso, o perdoou de toda a sua dívida. E ele saiu dali e encontrou na antessala do rei alguém que devia a ele menos que o dízimo do que ele tinha sido perdoado. E o cara voltou-se para ele e disse, olha, eu estou ainda te devendo, me perdoa. Me perdoe, eu tudo te pagarei. E ele que tinha sido perdoado do impensável, esganou o outro pelo pescoço e disse, desgraçado, não te perdoo não, vou botar na prisão a ti, teus filhos, tua mulher, todo mundo, tu não sairás de lá até que me pagues o último centavo. Naquela parábola o que se diz? Que os que observaram tanto o perdão da graça, do favor imerecido, do perdão inconcebível que ele tinha recebido lá dentro, e que agora viam que diante de uma coisa mínima ele não conseguia transferir a graça que recebera, não conseguia aplicar no outro a bondade da qual ele fora objeto. Ao contrário, se tornara o diabo inquisidor perverso do seu próximo. Esses que viram reportaram ao rei, e ele foi chamado de volta, e o que o rei disse? Lançai-o no cárcere, porque ele ficará lá, até que, olha como tem um fim esse negócio, até que pague o último centavo. Foi a reforma protestante que não quis lidar com essa questão, porque os católicos tinham acabado de inventar o purgatório, as indulgências, a Universal do Reino de Deus tinha chegado lá e estava vendendo purgação pós-mortem. Por isso eles não querem nem ler esse texto com a simplicidade com a qual Jesus conta a história. Parece uma heresia, mas tem um até que, um até que, um até que. Até que é relativo, até que é temporário, até que alude com a possibilidade de uma reflexão conversível na consciência, até que pague o último centavo. Ele escolheu não ser generoso, escolheu não viver da graça, do favor imerecido, então ele vai viver os rigores do até que, os rigores da lei. A consciência dele vai provar a escolha que ele fez. Até que. E como é que Jesus conclui? Está lá em Mateus 18. Assim também o vosso Pai Celeste, o meu Pai Celeste, não é o vosso. Ele chama isso para ele. Assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes a todos aqueles que vos devem. Porque todos nós temos recebido só graça, perdão, misericórdia. Quem recebe graça e não transfere graça, se torna filho do inferno, vai viver o até que. O até que. Quem não quer viver o até que, recebendo graça hoje, transfere graça para todos. Sendo perdoado hoje, perdoa a todos. Vai com Jesus para a cruz, perdoado, e diz com ele
o mundo inteiro está perdoado. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, assim como eu, na minha ignorância, não sabia o que fazia, mas fui acolhido pela tua graça para repetir essa atitude. Do contrário, eu me torno um filho do até que. Mas o até que tem um fim. Seja um fim de um modo ou seja um fim de outro modo, mas ele tem um fim. Tem uma segunda perspectiva de inferno, que é aquela que Jesus diz, onde o bicho não morre e o fogo não se extingue. E ele chama isso de inferno eterno. Contra o inferno eterno tem a misericórdia de Deus, que vai de eternidade a eternidade. O inferno é uma eternidade. A misericórdia de Deus é de eternidade a eternidade, de eternidade a eternidade. A eternidade não é uma medição de tempo. A eternidade não tem nada a ver com espaço-tempo. É que nós somos filhos da contingência corpórea do espaço-tempo. Então eu olho para frente e digo, quem sabe se eu tiver saúde eu viva mais 20 anos, 15 anos. É o espaço-tempo. A gente pensa na eternidade assim, como uma espécie de espaço-tempo ad eterno, infinito, sem parar jamais. Mas a eternidade não tem nada a ver com o espaço-tempo. A eternidade pode durar um átimo. A eternidade cabe num bóson de Higgs, porque ela não tem nada a ver com espaço, nem com tempo, nem com partícula subatômica, nem com linha do tempo, linearidade espaço-temporal. A eternidade não sabe o que é passado, nem presente, nem futuro. A eternidade é. Por isso é que Deus, que é o único eterno, nele, passado, presente e futuro estão acontecendo simultaneamente. Eu estou falando aqui e digo, Abraão viveu há 4.000 anos atrás. Em Deus, Abraão está vivo hoje. Isaac está sendo imolado ali no Monte Moriá. A cruz está sendo erguida no espaço-tempo, fora do espaço-tempo, na eternidade. No espaço-tempo é que ela tem 2.000 anos. Na eternidade, ela nunca deixou de ser. Nunca deixará de ser. O Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do espaço-tempo. É verdade que o que eu estou dizendo aqui para vocês, para uns é incompreensível. Para quem estuda um pouquinho de física, isso é muito mais compreensível. Para outros parece uma loucura, um delírio meu. Caio, as muitas viagens a Jerusalém te fazem delirar? Não! Um dia vocês vão entender o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que até a eternidade do inferno, que a gente só compreende com categorias espaço-temporais, não tem nada a ver com espaço-temporalidade, porque eu não sei o significado da eternidade, nem você, nem Platão, nem Sócrates, nem Calvino, nem ninguém, nem os físicos mais avançados, nem Einstein, ninguém sabe o significado dela. Ela cabe no nada. E tudo cabe nela. De modo, meus amigos, que esse lugar onde o verme não morre, aonde o fogo não apaga, o inferno eterno, não é uma categoria geográfica, não é uma categoria localizável, não é uma categoria espaço-temporal, é o não categorizável, é o não localizável, é o não temporalizável. Por exemplo, eu já estive no inferno muitas vezes. Você não? Eu já estive. Eu conheço o inferno. Aqui.
Alguns dos meus infernos duraram meses, ou até anos. Alguns dos meus infernos duraram segundos. Os mais pavorosos de todos foram os que não são medidos em tempo e nem espaço. São aqueles cuja agudeza de angústia eu não posso nem lhes contar como foi que me visitaram. Infernos. Mas o inferno existe. Tanto é que existe que eu o conheço no espaço-tempo. E posso vir a conhecê-lo depois do espaço-tempo, na experiência do meu espírito. O meu espírito hoje está condicionado ao espaço-tempo, ao meu corpo. Está preso aqui. Mas eu não sou um corpo. Eu tenho um corpo. Eu sou um espírito. Vocês estão ouvindo um espírito falar. Que no espaço-tempo é chamado de Caio Fábio. E está com 60 anos. Mas esse espírito aqui foi feito para a eternidade. Deus colocou a eternidade no espaço-tempo em mim. Você é um espírito que já provou muitos infernos aqui no espaço-tempo. Pode escolher viver infernos depois do espaço-tempo. Mas aí nós somos colocados numa terceira categoria de relação de Deus com o inferno. É aquela que nos é descrita no livro do Apocalipse. Ninguém aqui quer ir para nenhum inferno, assim eu espero, porque ninguém aqui quer viver o inferno no coração hoje. O que eu posso lhes dizer é que os infernos que eu vivi me foram tão insuportáveis que eu peço a Deus todos os dias que eu não cometa nenhuma loucura ou insensatez que me ponha de volta nas experiências daquelas dores indizíveis. E elas ainda são relativas pelo espaço-tempo. Imagina quando você se torna só um espírito sem corpo, provando a dor lúcida da sua própria escolha perversa. Que agudeza de agonia não é essa, que me transcende a possibilidade sequer de imaginar? Aí vem a misericórdia de Deus do até que. E algumas pessoas no processo do até que pagam o último centavo numa lucidez de consciência e dizem: a tua graça é maior do que a minha miséria, tem misericórdia de mim. E ninguém se interponha entre o Senhor e o que acontece entre ele e um homem em qualquer lugar, dimensão ou contingência. No espaço-tempo ou para além do espaço-tempo. Mas há aqueles para quem o até que não chega nunca. São os que se tornaram demônios, diabos, acerca dos quais o Apocalipse nos fala. O que o Apocalipse no final de tudo nos diz? O Apocalipse no fim mata o inferno. Vocês já perceberam isso? Mata o inferno, mas sem universalismo. Com um monte de gente que escolhe se perder por deliberação até o fim. Gente que não se arrependeu no espaço-tempo. Gente que não se arrependeu no até que, depois do espaço-tempo. Gente que continuou filho do falso profeta, da besta, do anticristo, que também é um humano, não esqueçam disso. O anticristo é um humano casado com todo o espírito da iniquidade, impensável, mas é um humano. Mostrando que humanos se endiabram tanto quanto o diabo, ou mais ainda. É anti-Deus, é anticristo, é anti-vida. Se tornam um com a morte.
Mas a misericórdia de Deus vai de eternidade a eternidade. Então o que acontece? Esses caras são salvos à força? Ah, não. Senão não precisava ter havido a saga da história humana toda. Bastava que nós tivéssemos sido criados sem árvore do conhecimento do bem e do mal, sem árvore da vida, robôs, androides de coisinhas certas. Desde o Éden. Desde o Éden, robozinhos. Mas Deus não quer robôs. Ele prefere toda a desobediência humana para que dela saia uma escolha lúcida de amor, de liberdade lúcida, do que criar uma infinidade de robôs que nunca amaram, que nunca escolheram, que nunca decidiram, que nunca fizeram coisa nenhuma. A nossa miséria é parte da nossa glória, meus irmãos. A nossa desgraça é parte do nosso galardão. Os nossos pecados fazem parte da superabundante graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A contingência relativa desse existir ambíguo, aonde toda hora um cara de mente do tamanho de uma noz vem e diz assim: Caio, por que se Deus é bom, ele não acaba logo com essa desgraça toda? Eu digo que é para você não se ferrar, seu idiota. Senão você ia junto e eu também. Você não reconheceu ainda que idiotice é uma coisa tão maligna quanto maldade? É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento, é a longanimidade, essa chance do espaço-tempo onde a gente vai apanhando, aprendendo. Alguns vão aprendendo enquanto estão aqui, outros só vão no até que. E outros nem depois do até que. Aí o que acontece? Vai haver então uma salvação universalista obrigatória? Não, jamais. É um direito seu virar diabo. É um direito seu abdicar de toda a humanidade, de todo o amor, de toda a graça, de toda a verdade, de toda a justiça. Mas Deus é soberano, é um direito dele também dizer: eu não permitirei que aqueles que não quiseram viver o amor existam contra a vida eternamente. E aí surge o tal do lago de fogo. Já leram? É o lugar da extinção. Da extinção. A misericórdia de Deus, no fim extremo de tudo, extingue a consciência, que deliberou se endiabrar. Até o diabo é extinto ali. Quem é que é jogado para dentro? A besta, o falso profeta e todos aqueles que amaram a mentira, amaram a hipocrisia como ideologia de existência. Está descrito lá. Todos aqueles que amaram a imundícia contra a vida, contra o ser, e perseveraram deliberadamente no dogma do ódio até o fim, são jogados na extinção, o lago de fogo. Tem gente que pensa que é para Deus fazer um caldo de maldade, né? Fazer um guisado. Joga todo mundo ali para ficar borbulhando. E os crentes sádicos, que maravilha! Que guisado! Não, aquele é o lugar da extinção. A misericórdia de Deus dá todas essas chances da consciência até que chega aquele dia em que a extinção acontece. E é um direito dele, porque ninguém existia, é um direito dele fazer inexistir. Vocês hoje aqui estão me ouvindo, tem gente concordando comigo, tem gente que vai pensar até a morte a respeito do que eu estou dizendo, tem gente que vai dizer: esse cara é um delirante,
Mas nenhum de vocês vai conseguir dizer que quem está falando a vocês não é um homem que crê na graça de Deus, no Evangelho de Jesus, de todo o coração e que não brinca com o inferno. Eu conheço o inferno. Eu não quero prová-lo nem 5 minutos na minha existência, nem um outro dia na minha vida. E olha, eu não conheci o inferno quando meu primeiro filho morreu pequenininho, nem quando Lucas, de 22 anos, morreu. Não foram dias de inferno, fui visitado por glória. Eu conheci o inferno quando eu deliberei pecar. Quando eu amanheci um determinado dia e disse, hoje eu farei isto. Sendo eu quem eu sou, com a consciência que eu tenho, sabendo de Deus como eu sei, se hoje eu farei isso, eu posso, eu quero, eu farei. Aí o inferno se instalou em mim. E eu não quero retornar a ele nem por um átimo de segundo, meus irmãos. Tudo que eu quero é viver a paz de Deus que excede a todo entendimento. Quem puder me entender aqui, me entenda. Ali na televisão, quando passar, meu Deus, vai ter uma multidão, especialmente os de fora, quem estuda física, quem não é religioso, esses aí vão dizer, até que enfim alguém falou algo que o meu coração sempre creu e eu não consegui explicar. Mas os religiosos vão enlouquecer. Até o dia em, quem sabe, até que a luz acenda na consciência deles. Agora, os que são hoje vítimas de parentes que se suicidaram, os que têm aqui um papai e uma mamãe que morreram sem ser de igreja, basta morrer sem ser de igreja que está no inferno para sempre, não é verdade? É ou não é verdade? A vida de vocês, eu não sei como é que vocês aguentam. Quem manteve a lucidez aqui está de parabéns. Porque eu não teria mantido a minha se eu cresce assim desde o início. É que eu nunca criei assim. Nunca! Vocês olhem para mim, eu nunca criei assim. Evangelizei mais do que a maioria dos que já evangelizaram nessa terra, convidando as pessoas, não por causa do inferno, por causa da boa nova que há em Cristo Jesus, por causa do céu que se instala na gente, não por causa de medo do inferno. Mas eu nunca criei assim. A minha tese de ordenação sobre a ordem de Melquisedeque já postulava tudo o que eu estou lhes dizendo nessa escada aqui. Quem foi edificado pela minha vida ouvindo o Evangelho, saibam, vocês foram edificados por um indivíduo que sempre creu assim. Nunca criei diferente, nunca crerei diferente. Porque eu não consigo, lendo e relendo a palavra e entendendo o Espírito de Cristo, pensar de um outro modo. Nem sentir de um outro modo. Isso torna as coisas menos sérias? Ah, não, meus amigos. Tudo continua absolutamente grave. E quem tem ouvidos para entender, entenda. Quem não conseguiu entender agora, pegue o DVD depois. Ou se matricule lá no exclusivo, que assim que a gente voltar já vai começar a estar rodando também isso dentro do exclusivo. Ou espere daqui a uns meses que a VMVTV vai mostrar. Mas ouça, confira na palavra. E, sobretudo, pense em Jesus, a chave hermenêutica e interpretativa acerca das quais eu lhes falei no Monte das Bem-aventuranças. E entendam o espírito da palavra e compreendam esse amor que é incompreensível e que vai de eternidade a eternidade, que se manifestou no Geena. Olha como o inferno pode ser transformado. Isso aqui já foi o inferno. Olha que lugar lindo. É uma metáfora maravilhosa de como a misericórdia vai de eternidade a eternidade. E como a graça dele é melhor e é maior do que a própria vida. Senhor Jesus, coloca temor e tremor no nosso coração.
Nós não queremos viver no inferno como milhares hoje, que são de igreja e são filhos do inferno. Como nos teus dias havia sacerdotes, escribas, fariseus, religiosos, que colocavam as pessoas no inferno com a maior certeza, e tu os chamastes de filhos do diabo, filhos do inferno. Era uma torcida organizada de Satanás, desejando que muito mais gente fosse para o inferno. Por favor, abre o nosso coração para que nós sejamos filhos da misericórdia. Todos nós sabemos que o inferno existe. Foi criado para o diabo e seus anjos. Mas o diabo não é eterno, nem os anjos. Um dia eles passaram a existir, e um dia ele deixará de existir. Deixará de existir. Assim como a morte e o inferno deixarão de existir e serão extintos na extinção do lago de fogo, que é pura misericórdia da tua santidade, purificando o universo e todas as dimensões, tirando a imundícia e a maldade, deixando sobreviver apenas a lucidez das consciências que escolheram o amor. Enche-nos do teu entendimento. E se alguém porventura pensa de outro modo, que a seu tempo, conforme o teu ensino, conforme a tua luz, cada um venha a ser esclarecido. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.